Olá, eu sou o Luciano Soares e então na última parte agora de construção de bones, nós temos que vincular esse personagem nesse bone, né, finalmente para a gente poder animar. O que acontece? Nós construímos o esqueleto todo e agora uma coisa interessante de se fazer é visualizar se todos os ossos estão bem alinhados. Eu vou uma última vez aqui mostrar todos os ossos, marcar todas as layers dos meus bones. E eu vou dar uma olhada no seguinte: olhando de frente, as minhas pernas estão bem alinhadas, os ossos são bem alinhados, estão direitinhos, né? E olhando os braços, tem uma pequena divergência que não chega a ser um erro, não, na maioria das vezes não causa um grande dano, mas é legal que ele fique perfeitamente alinhado se a gente quer fazer um personagem com a estrutura perfeita, enfim. O que acontece? Olhando bem aqui os bones dos braços, aqui ele está, digamos assim, bem alinhado olhando de frente, né? Eu não tenho a percepção de que o braço está meio torto nem nada. E o meu braço, o braço direito do personagem, no caso, ele está como se tivesse um pouquinho dobrado o bone, né? Eu estou inclusive enxergando o bone de controle do cotovelo. Isso não é legal. Por questões práticas, assim, para evitar que dê algum problema. Então, como é que a gente corrige isso? Eu vou entrar em modo de edição dos ossos. Pode ver que em modo de objeto ele fica, entre aspas, tortinho. Em modo de edição ele não fica. O modo de edição ele sempre fica, sempre mostra a estrutura base do personagem sem nenhum tipo de deformação. Né? Então o que acontece? Aqui no bone do braço, nos bones do braço esquerdo do personagem estão todos bem alinhados. Do lado direito não estão, então eu vou deixar todas as camadas dos bones aqui selecionadas. Vou selecionar o bone, daí aqui tem que ter cuidado. Ó. Quando eu clico para a seleção, aqui embaixo aparece o nome do bone. Então eu vou selecionar tanto o bone da mão quanto o bone do controle da mão. Então dou um clique, seguro o Shift, clico de novo para pegar os dois. Vou selecionar com o Shift pressionado também o bone do antebraço e o do braço. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir para o Blender realinhar, digamos assim, os bones para mim. De que maneira? Seleciona em modo de edição, Ctrl N, N de navio, ele abre o painel de recalcular a rotação dos ossos. Eu quero que ele rotacione pelo eixo global Y positivo. O que significa isso? Os bones eles têm uma orientação. O padrão dos bones, né, é que sempre que a gente tem um bone aqui, ele pega para onde ele está apontando, digamos assim, como o eixo Y. Se eu colocar aqui embaixo, ó, no modo de visualização local, e selecionar só um bone, opa, local não, normal, e selecionar só um bone, o que acontece é isso. O eixo Y está apontado sempre naquela direção ali do tail do bone, independente do osso que eu selecione. Então, o que eu vou pedir para ele? Recalcular, levando em consideração essa hierarquia, para que ele fique alinhado de acordo com o meu 3D, mas ele não desalinhe essa rotação, senão eu posso acabar fazendo isso aqui com o bone. Ele virá para um lado que não é o correto. Então, eu vou voltar para o global. De novo, dou um clique, seguro o Shift, clico de novo para pegar os dois ossos da mão. Lembre que aqui a gente tem a mão e o controle da mão. Seguro o Shift para selecionar o antebraço. E o braço, Ctrl N, e eu vou escolher a opção global positivo, né? Y aqui, axis. Então vou clicar, reparem que o osso ele vai dar uma rotacionada, só que ele vai ficar perfeitamente alinhado com o meu osso, os meus ossos do braço esquerdo do personagem. Isso é o suficiente. É a única coisa que estava um pouquinho fora do lugar, mas agora está perfeito. Os ossos dos dedos também. Então o que acontece? Agora eu preciso vincular, eu vou sair do modo de edição, volto para o modo de objeto, agora eu vou vincular o corpo, a malha 3D do meu personagem com os meus bones. De maneira bem fácil. Seleciona sempre o menos importante primeiro. O que é o menos importante? Né? O personagem que vai ser carregado pelos bones. Então a gente chama isso de parent. E no caso parent, porque a gente vai criar um vínculo entre eles. O meu objeto pai, ou seja, o personagem mais importante, o objeto mais importante, sempre é selecionado por último. Então, primeiro o corpo, em modo de objeto.
segura o Shift, clica no esqueleto, então selecionei primeiro o corpo, depois o esqueleto, e daí eu vou criar o parent entre esses dois objetos. Ctrl P, e eu tenho algumas opções. A gente não vai ver todas elas agora, o mais importante aqui, para que eu possa fazer de uma maneira um pouco mais dinâmica, é pedir que ele faça esse vínculo automático pelos pesos dos bones. Ele vai calcular o tamanho do bone com relação àquela parte da malha em que ele está interagindo, e ele vai criar um cálculo automático para mim. Na maioria das vezes ele funciona bem, às vezes a gente tem que fazer algum tipo de correção, o que não é um problema, mas é bem menos trabalho fazer alguma correção em cima dos pesos automáticos do que fazer ele do zero e ter que pintar ali, ter que marcar para ele cada vértice com relação ao osso. Na maioria das vezes isso não é preciso. Pequenas correções, depois a gente ajusta. Então eu vou criar um vínculo aqui, eu vou criar o automático e está pronto. Se eu selecionar os meus bones agora, só o osso, só o meu esqueleto, e passar para o modo de pose, Pose Mode é onde eu vou de fato animar esse personagem. Eu não preciso trabalhar com todas as camadas dos bones, eu posso trabalhar só com a última. Lembram que é a última que vai ser os meus bones de controle de animação? Eu tenho alguns ossos ó, e outros não. Então agora está pronto. Se, por exemplo, eu selecionar o bone ali, que fica bem na cintura dele, e apertar a tecla G para movimentar, eu consigo movimentar. E reparem que o crânio ali, né, ele tem uma máscara, aquela máscara ali em cima ela não ficou correta. E até é bom que aconteça isso para a gente poder ajustar. Então aqui eu tenho o meu personagem funcionando. Se eu selecionar o bone da mão, está funcionando também. O osso de controle do cotovelo, ele vai dobrar, rotacionar o braço e assim por diante. Eu posso sempre fazer osso por osso. Quando eu clico com o botão esquerdo, ele confirma a posição. Quando eu clico com o botão direito, ele cancela. Eu posso pegar e arrastar direto nos nossos X's ali. Está funcionando muito bem, por sinal. Bone da clavícula, rotacionando. Bone da cabeça, rotacionando. Aqui está com um pouquinho de erro, mas a gente ajusta fácil. Então está tudo funcionando. Só não está funcionando a máscara, né? Como ele é um pedaço de uma malha que está um pouquinho separado, na verdade ele está destacado, ele não foi feito com extrusão, ele foi feito por cima, ele dá esse erro, isso é comum, então a gente vai corrigir agora esse erro de um jeito bem fácil. O que acontece? Eu tenho uma pose aqui no meu personagem, parece que ele está caindo. Eu tenho aqui uma pose. Se eu quero resetar essa pose para que eu possa configurar os bones e voltar para cá, eu posso resetar de duas maneiras. Permanente, tipo, eu vou deletar essa pequena, entre aspas, animação, essa pose que eu fiz, selecionando tudo, aperto o A duas vezes, o G movimenta, o R rotaciona, o S muda a escala. Então eu vou fazer o oposto disso, eu vou resetar Alt G para resetar todas as posições, Alt R para resetar todas as rotações. Uma outra maneira é, eu tenho o meu bone aqui que está em modo de pose, e eu clicar nesse botão Rest Position, Rest que seria o tipo descanso. Se eu clicar no Rest Position, ele volta para a posição de configuração original, como se ele não tivesse animação nenhuma. Eu vou lá, faço as alterações, né? Eu não consigo animar nesse modo aqui, ó, ele fica me falando que eu estou em Rest Position, ou seja, eu não posso fazer nada. Quando eu volto para o Pose Position, ele volta para aquela posição em que eu estava trabalhando. Então isso aqui é bem útil quando a gente já tem uma árvore de animação, quando eu estou no meio de uma timeline ali, e daí eu preciso voltar ele para a posição original, eu clico, ele vou ali, faço algum ajuste, alguma coisa e volto para cá. Certo? Eu vou deixar no Rest Position por enquanto. E o que acontece? O nosso personagem, ele tá, na verdade, do pescoço para baixo está perfeito, está funcionando direitinho. Aliás, eu vou testar aqui os dedos, para não falar que está funcionando direitinho e depois não funciona. Está funcionando direitinho. Um detalhe, quando vocês precisarem rotacionar os dedos da mão, o dedo da mão ele é orientado de uma maneira, não é diferente, mas como são vários pedaços de ossos, ele fica um pouquinho trabalhoso, um pouquinho difícil de animar. Tem uma dica aqui. Quando vocês precisarem dobrar a mão, fechar os dedos,
Vocês podem selecionar os dedos aqui, por exemplo. Posso fazer com um ou com vários, tanto faz. Eu vou rotacionar. Vai ficar difícil, ó, porque daí às vezes eu tenho que fazer meio que pelo eixo que ele está trabalhando ali ou pela rotação da câmera, não é legal. Se eu apertar o R para rotacionar e apertar o X, ele rotaciona no eixo X, o que ainda não está legal. Se eu apertar o R para rotacionar e apertar o X duas vezes, ele vai fazer a rotação a partir do próprio eixo de cada bone. Então, cada bone vai se rotacionar, né, vai se permitir rotacionar pelo próprio eixo. E o legal é isso, essas 4 linhas vermelhas que ficaram, vocês não se assustem. Se eu movimentar o meu mouse, ele faz o movimento dos dedos como deve ser de fato, né? A gente pode até mudar um pouquinho mais os dedos, quando a gente, dependendo da elasticidade da pessoa, a gente consegue fazer um movimento um pouquinho diferente. Mas nesse caso, para fechar o punho, R, X duas vezes, e eu consigo fazer os 4 dedos ao mesmo tempo, de uma maneira bem mais ágil, aí, sem ter muito trabalho, né? Mais para frente eu vou mostrar como criar alguns outros controladores para, por exemplo, fechar a mão de uma maneira totalmente automática. Tipo, apertar um botão ali e ele fecha a mão do personagem sozinho. Mas aqui, como a gente está iniciando, eu não vou complicar tanto. Então tá aqui o meu, sei lá, o motoqueiro fantasma parecendo um zumbi aqui, fazendo, sei lá, uma dança. Ok. Nesse vídeo eu não vou abordar a animação em si, eu só quero vincular o personagem do jeito certo e daí num próximo a gente faz especificamente ciclos de caminhada, de corrida e tudo mais, porque senão fica um vídeo muito longo, hoje eu tô com 10 minutos aqui. Então vamos arrumar essa máscara que ficou voando aqui no caminho. Vou voltar para o Rest Position. O que acontece? A minha malha é que leva informação de pintura de bones. Então eu preciso configurar a minha malha agora. Os meus bones estão funcionando bem. O fato da malha não seguir é um problema da malha. Seria mais ou menos essa a ideia. Então, eu vou selecionar minha malha, vou aqui embaixo no modo de objeto e vou pedir para ele trabalhar com o modo de pintura de pesos, Weight Paint. Esse, tem um ossinho ali. Ó. Esse pintura de pesos ele faz justamente o que a gente precisa. Ele configura a densidade ou o peso, como o próprio software chama, que cada osso consegue manipular, seria mais ou menos essa ideia. Vou passar aqui para o modo Solid, para eu conseguir enxergar. O que são essas pinturas aqui vermelhas, azuis, amarelas, verdes? O vermelho é o peso total do bone. Então, quando eu tenho, por exemplo, aqui a cabeça, o crânio está pintado de vermelho e a máscara está de azul, o vermelho significa que esse bone da cabeça está levando nossa cabeça, enfim, o bone está conseguindo levar o crânio. E a máscara está azul. Azul significa não ter peso nenhum. Então o meu osso não está conseguindo carregar essa máscara junto porque ela está pintada de azul. Pintada, eu digo virtualmente, né? O peso dela está zerado. Então, eu vou apertar a tecla T para abrir meu painel lateral, se aqui não estava aberto. Eu tenho aqui o weight, né, que é a pintura. Então, se eu quero pintar de 0, eu vou acabar pintando de azul. Se eu pintar de 1, eu vou pintar de vermelho, ou seja, eu vou fazer o peso total. Lembrando que eu dei um clique direito aqui em cima do meu bone da cabeça. O Radius é o tamanho desse raio desse pincel e o Strange é o quanto que ele pinta conforme eu vou clicando. Para fazer esse trabalho aqui, vamos deixar o Strange em 1, o Radius pode ser nos 50 aqui mais ou menos. Vou apertar a tecla Z para entrar em modo Warframe, que eu consigo enxergar tudo direitinho. E eu vou fazer o seguinte, eu preciso pintar só a máscara, a cabeça está funcionando bem, eu não quero estragar o que eu já tenho aqui. Eu vou aqui embaixo, primeiro, eu estou com o bone da cabeça selecionado. Se não está sendo possível selecionar esse bone da cabeça, cuidem, vou voltar para o modo de objeto, se o esqueleto de vocês está em modo de pose. O esqueleto tem que ficar em modo de pose, seleciona só o corpo e põe em modo de pintura de bones, certo? Não pode ter em modo de objeto o esqueleto. Então selecionei o bone da cabeça, eu vou marcar esse botão aqui, que é um botão como se fosse uma máscara, ele faz a pintura só pela minha seleção. Cliquei nesse botão, ficou tudo meio escuro, ó. Eu vou apertar o A duas vezes, uma vez só para garantir que ele tirou qualquer seleção. Eu vou deixar o meu mouse sobre a máscara e vou apertar a tecla L. Ali, ó, ela ficou selecionada. Vou deixar novamente o meu mouse em cima dessa parte de baixo da máscara, apertar a tecla L
nesse cantinho aqui também, ó, que aqui também tem um pedaço de máscara, na parte da orelha, estou apertando o L aqui com o mouse em cima. E, apesar de não precisar, vou fazer aqui também na parte do queixo. Então essas partes estão disponíveis para eu pintar. Quando eu pintar agora, clique normal, clique esquerdo, eu vou pintando, ele vai ficando vermelho. Então significa que quando eu movimentar o bone da cabeça, esses vértices aqui serão, né, puxados. Se ficar complicado, por exemplo, não estou conseguindo acessar um bone que está ali no cantinho e tal, está dentro da máscara, algum lugar muito inacessível, eu posso fazer com que essa seleção fique ativa e eu esconda o restante da minha malha. Shift H, eu consigo visualizar. Eu posso pintar ali dentro. E para voltar ao normal, Alt H. E desmarcar esse botão aqui novamente. Pronto, está pintado. Eu vou sair do modo de Weight Paint, vou para o modo de objeto. E agora, vou colocar aqui em modo de textura. E agora eu posso voltar o meu personagem para o modo Pose Position. Olha lá. Agora ele está funcionando direitinho com a minha máscara funcionando. Dependendo da pose que eu viro, ó, ele sai um pedaço do queixo ali, ó. Então, o que eu vou fazer? Volto para o Rest Position, eu vou ajustar esse queixo agora. Seleciono o personagem, Weight Paint, vou deixar aqui no modo Solid. O que acontece? O queixo aqui está meio verde, ó, então significa que os dois não estão exatamente com o mesmo peso, o que não é ruim, só que nesse caso pode dar algum probleminha. Então, vou marcar esse meu botão aqui de novo. E agora eu vou selecionar o oposto. Eu vou dar um clique aqui, ó, apertar o A, tirar a seleção, e vou deixar o mouse em cima do pescoço e apertar o L. Certo? Selecionei somente a cabeça. Shift H. E agora eu vou pintar de vermelho essa frente aqui, é só o queixo dele, não precisa pintar a cabeça inteira. Só a parte do queixo. E ele fica com o mesmo peso da máscara, pintar a parte da frente do rosto aqui. Vocês viram que ele não tem rosto, né? A ideia é justamente essa, ele não tira a máscara. Isso aqui é um personagem bem low poly, poderia ter sido feito algum trabalho aqui, mas no caso a ideia não era essa. Alt H, desmarca o botão e vou voltar para o modo de pose, para o modo de textura. Selecionar o bone e voltar para o modo pose position. Agora está funcionando direitinho. Então agora em nenhum momento o queixo ali acaba saindo fora da máscara do nosso personagem. Então, até está saindo um pouquinho ali, mas a gente tem que pintar com um pouquinho mais de cuidado. Mas pelo menos agora já está funcionando legal. Então vou selecionar tudo, Alt R, Alt H, e ele volta para a pose original e dá para a gente trabalhar tranquilamente. Esse personagem ele está pronto para animação. Pode ser que a gente possa fazer alguns ajustes no meio do caminho aí, dependendo do que a gente vai trabalhar com ele, mas ele está funcional. Esse esqueleto ele pode ser utilizado para qualquer personagem humanoide e até mesmo no próximo vídeo eu vou pegar um outro personagem e vou dar um exemplo de como a gente pode alterar. Eu tenho esse aqui, né, no Ghost Rider que a gente fez aqui, mas e se eu quero colocar para um outro personagem meu, eu posso colocar também, certo? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer comentário aí, ou qualquer sugestão também é legal vocês comentarem para mim. E no próximo vídeo a gente pode animar esse Ghost Rider aqui. Eu vou aproveitar até para trazer um outro personagem, colocar o esqueleto em um outro personagem para a gente poder animar também, fazer a árvore de animação e depois exportar para Unity, fazer todas para Unity ou para Unreal ainda, não sei qual dos dois que eu vou fazer primeiro, mas eu vou fazer para os dois, que é legal, são dois programas bem robustos para trabalhar aí. E é isso. Então tá pronto o nosso Ghost Rider, tá animado, tá com esqueleto, tá todo bonitinho. Eu só mudaria, que eu me esqueci de mudar aqui, é o nome do esqueleto. Ó. Isso aqui é o nome do esqueleto todo, de todo o conjunto do esqueleto. Eu não mudei o nome, então eu vou colocar aqui Rig. E aqui, esse aqui é o nome do objeto e esse aqui é o nome do esqueleto. Eu vou colocar Rig também. Então aqui ele fica com o nome direitinho, já que todos os bones têm nomes, né? Que ele tá pronto para trabalhar, para animar, enfim, para fazer da maneira que vocês acharem melhor. E eu também tenho que fazer um outro vídeo com esses controladores mais avançados, porque a gente não colocou, nesse caso, esse personagem não tem olhos e nem mandíbula para, digamos assim, falar. Então, no próximo vídeo eu vou fazer algumas expressões faciais e até com captura de movimento também, que é uma coisa super tranquila de fazer,
para rosto que a gente pode fazer até em casa com telefone celular ou com a webcam. É uma coisa bem legal de fazer. Então eu vou ficando por aqui e até a próxima.